Cheguei, alunos, com a aula 14.2. E agora, gente, aquele momento aí da revisão. Mas antes, professores presenciais, eu já aguardo aqui as imagens dos nossos alunos fazendo, né, trabalhando assim no momento, interagindo naquele momento, no nosso momento interativo. Então, mandem as imagens aqui pra gente, que eu tô aguardando aqui vocês. E aí, professora, o que a gente viu, o que a gente aprendeu? Será que vocês lembram dos conceitos? É isso mesmo, na aula abordada, a gente falou sobre os carboidratos que podem ser conhecidos como açúcares, glicídios. Além de açúcares e glicídios, eles também podem ser conhecidos como hidratos de carbono. Então, essas aí são as denominações mais usadas para esse grupo aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e vamos lá, gente. Componentes orgânicos da célula, carboidratos. É isso mesmo, eles são fonte primária de energia, isso aí. Então, eles são fornecedores de energia, são fontes primárias. Primeira situação que acontece, o corpo vai estar utilizando o quê? Da glicose, da energia. Primeiro ponto aí, tá bom? E uma segunda função que eles podem ter, os carboidratos, é essa função estrutural, tá bom? Eles apresentam essa função estrutural. É mais um ponto aí com relação aos açúcares, aos glicídios. E eles vão ser divididos, vão ser classificados de acordo com suas moléculas. E eles podem ser classificados em 3 tipos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, quando eu tenho uma única molécula de carboidrato, eu tenho o que eu chamo de monossacarídeos. E eu tenho umas subdivisões dentro desse grupo aí, que é de acordo com o quê? Com a quantidade de carbono, de átomos de carbono que eu vou encontrar nos monossacarídeos. Por exemplo, no RNA e DNA, eu tenho monossacarídeos que são chamados de pentose. Por quê? Porque eu vou ter 5 átomos de carbono. Já no caso da glicose, eu tenho o quê? 6 átomos de carbono. Então, eu vou ter uma hexose, tá bom? Uma equisose. Então, tem essa diferença aí com relação ao quantitativo de átomos de carbono. A pentose, RNA e DNA, tem um papel muito importante, um papel biológico, né, que faz parte da composição do nosso material genético, dos nossos ácidos nucleicos, é isso mesmo. E no caso aqui da glicose, nem preciso falar, né? É fonte de energia, o açúcar, fonte de energia. A outra subdivisão são os oligosacarídeos. Isso quer dizer o quê? Que são 2 ou até 10 monossacarídeos unidos, tá? Unidos por ligação glicosílica. E assim, pessoal, quais são os oligosacarídeos de exemplo aí que a gente pode ter? A sacarose, a lactose e a maltose, tá bom? Então, a sacarose, por exemplo, é a junção da frutose com a glicose. Eu tenho sacarose. A maltose é glicose com glicose. A lactose é a galactose com a glitose. Então, a união desses monossacarídeos me origina o quê? Os oligosacarídeos. E para finalizar aqui, nós temos uma terceira classificação, que são os polissacarídeos. Isso mesmo, polissacarídeos. São muitos monossacarídeos, são mais de 10 monossacarídeos unidos, a união de vários monossacarídeos. Nesse caso aqui, gente, ele já tem uma característica, né? Os polissacarídeos, por exemplo, já não vão apresentar o sabor doce, né? Então, quem são os polissacarídeos? Exemplares de polissacarídeos. A gente tem o amido, a quitina, que faz parte do exoesqueleto, né, de insetos. Nós temos a celulose, que faz parte da parede celular, da membrana de células vegetais, está relacionado à composição, à estrutura estrutural desses organismos, desses indivíduos. E vamos ter também o glicogênio, que assim como o amido, é uma reserva de energia.
No caso do amido, está relacionado ao quê? Às células vegetais. Ele é relacionado às células vegetais e o glicogênio aos animais. Então, tentem fazer, né, esse apunhado aí de conceitos para que vocês consigam entender, né, a função dos carboidratos. E já ressaltando aí, é o momento aí que vocês podem fazer o print da tela e vocês podem até acrescentar aí, além deles serem fornecedores de energia, eles fazem parte também estruturalmente de células, né? Fonte de energia, que é a principal função deles, né? Porque senão, já imaginou a gente sem disposição para levantar da cama, para caminhar, né? Os nossos músculos, nossas células musculares, elas necessitam da energia para trabalhar. Então, se não for, imagina se a gente não tivéssemos essas fontes primárias de energia. Mas mais adentro aqui vocês vão ver que a gente tem, já vou dar um spoiler aqui para vocês, mas o próximo composto orgânico que a gente vai estudar, que é os lipídios, já tem uma função que entra aí na função dos carboidratos. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui, né, ao final da nossa revisão. Já eu volto com vocês, então qualquer dúvida, agora é aquele momento, né? Professor presencial, pode mandar aqui mensagem pra gente estar respondendo aqui as questões. Já eu volto, até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora para aquele momento de revisão das atividades, é isso mesmo. A gente vai ver, né, como é que vocês foram. Eu espero que vocês tenham ido muito bem, né, respondendo essas questões. Eu considero assim, né, óbvio, né, a professora vai ser a professora de biologia, as questões muito fáceis. Mas vamos lá então para aquele momento da atividade de sala. Então, meu diretor, corta agora para a telinha, que a gente vai ver, vai fazer aquele apurado, né, das questões. É o momento aí, né, de qualquer dúvida, você, caro aluno, você, professor presencial, mandar aqui qualquer situação aí que a gente possa resolver aí, qualquer exemplar aqui. Vamos lá. Questão 1. Os carboidratos, eles são substâncias orgânicas fundamentais para a vida, pois a partir das moléculas que os compõem, os processos metabólicos que geram energia são iniciados, obedecendo a classificação quanto ao tamanho da molécula. Olha aí, gente. Quanto ao tamanho da molécula, eu vou ter uma classificação. Diga que carboidrato é o maior produto da fotossíntese e a sua classificação. Já vou dar aqui uma dica para vocês. Dentro da revisão da aula, a gente viu o quê? 3 tipos de classificação. Quais foram essas classificações que a gente viu? A gente viu os monossacarídeos, quando a gente tem uma molécula, né, de carboidrato. A gente viu os oligosacarídeos, que é quando a gente tem o quê? Mais de 2 moléculas de carboidrato, e a gente viu os polissacarídeos, que é mais de 10 moléculas de carboidrato. Quando ele fala ali, obedecendo a classificação quanto ao tamanho da molécula, diga que carboidrato é o maior produto da fotossíntese. Então, o ser, ele vai, né, absorver a energia solar, o gás carbônico, e nesse processo ele vai ter um produto aí que ele vai eliminar, né? Vai gerar nesse processo que a gente chama de fotossíntese. Que produto é esse, professora? Que processo é esse? Nesse caso aí, a resposta correta é a glicose. E a glicose, pessoal, é um monossacarídeo. Olha aqui, ó. Já que eu tô falando da glicose, né? A glicose, ela é uma pentose, C6H12
12O6. Por que que ela é uma pentose? Porque eu estou levando em consideração a quantidade de átomos de carbono. Então, a pentose, a glicose, ela é uma hexose, tá bom? Então, é um monossacarídeo que vai estar o quê? Fornecendo fonte primária de energia. E é justamente essa energia que as nossas células necessitam, precisam, para estar o quê? Para estar desenvolvendo a sua atividade. Vamos então agora para a questão de número 2. Carboidrato do tipo polissacarídeo abundante nos vegetais e por isso comum na natureza. Olha aí, gente, é um polissacarídeo. A gente já sabe que os polissacarídeos, os principais que a gente estudou, quais são? É o amido, glicogênio, a celulose e a quitina. Só que aqui ele está falando o quê? Carboidrato do tipo polissacarídeo abundante nos vegetais e por isso comum na natureza. É um polímero de estrutura linear e estabelece ligações de hidrogênio entre os grupos de hidroxilas presentes. Os humanos não conseguem digeri-la. Essa capacidade é apresentada apenas por algumas espécies de bactérias, fungos e animais ruminantes. O texto ele refere-se a qual carboidrato? Aí a gente vai analisar aqui as alternativas para a gente entender qual é a alternativa correta. A alternativa A está falando da galactose. A galactose, pessoal, é um monossacarídeo. Não tem como você marcar, porque o texto está pedindo o quê? Ele pede um polissacarídeo. Um polissacarídeo. Então, não tem como ser a alternativa A. A alternativa B também é um monossacarídeo, é a frutose. A alternativa C é a maltose. A maltose é o quê? É um disacarídeo. Nesse caso aí, a união de uma glicose com outra glicose. Também não é. A alternativa D é uma celulose. E a alternativa E, um glicogênio. A alternativa D e E são o quê? São polissacarídeos. Só que nesse caso aqui, quando ele fala aqui, os humanos não conseguem digeri-las. Então, o que os humanos não conseguem digerir? Nesse caso aqui, a celulose. Nesse caso aqui, os ruminantes, exemplo aí dos bois, eles vão ter micro-organismos que vão fazer essa... que vão conseguir digerir essa celulose. Aí sim, o boi, através desses micro-organismos, e não só o boi, outras espécies vão conseguir ter essa capacidade. Mas o boi, o ruminante, só consegue fazer essa digestão aí porque pela ajuda de micro-organismos, espécies de micro-organismos que vão estar alojadas no seu trato digestório e aí ele vai conseguir digerir. Então, a resposta correta é a celulose. Prosseguindo agora, questão 3. De acordo com o número de carbonos, os carboidratos são classificados em 3 tipos. Primeira afirmativa, Os glicídios, que são carboidratos, são classificados de acordo com o tamanho e a organização de sua molécula em 3 grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Ok? Segundo ponto aí, Os polissacarídeos compõem um grupo de glicídios cujas moléculas têm sabor adocicado. O que a gente viu? Que os polissacarídeos não possuem moléculas com sabor adocicado. Então já está equivocada aqui essa afirmativa. E vamos analisar agora a afirmativa 3. Os disacarídeos são constituídos pela união de 2 monossacarídeos. Correto até aí. E seus representantes mais conhecidos são a sacarose, correto, porque a sacarose é a junção da frutose com a glicose, a lactose,
correto, que é a junção da galactose com a glicose, e a maltose, que é a junção da glicose com outra molécula de glicose. Então, tá correto. Qual dessas afirmativas aqui, né, quando a gente analisa, a gente já vê de cara que tá errada? A afirmativa 2. Tá errado. Então, vamos analisar agora, né, a quarta afirmativa aí agora. Os glicídios, além de terem função energética, ainda participam da matéria-prima necessária à produção dos ácidos nucleicos, RNA e DNA. Sim, que é o caso das pentoses, né? Desoxirribose e a ribose. E a alternativa 5, né? Afirmativa 5, o amido é o carboidrato estrutural das plantas. Ele é o carboidrato relacionado à reserva de energia energética. Ele não é estrutural das plantas, né? Ele está relacionado à reserva de energia. Então, a afirmativa 5 também não está correta, está equivocada. E aqui ele fala, as afirmativas corretas são, vamos analisar, né? A 1, 2 e 3, será? Como eu já falei aqui para vocês, né? A alternativa, a afirmativa correta, gente, que a gente vai levar em consideração, é a 1, a 3 e a 4, tá bom? 1, 3 e 4, que é o quê? O gabarito C. Lembrando que isso aqui está errado. Lembra que eu falei? Não é estrutural, é energético. Esse aqui está correto. Vou fazer aqui o Czinho do certo. Vou só voltar aqui, né? Só para vocês verem. Esse aqui também está correto. Esse aqui está errado, né? Quando ele fala aqui desses... que os polissacarídeos têm um sabor adocicado, está errado, e esse aqui também está correto. Então, ficou como resposta correta a 1, a 3 e a 4. Ok, professora? Vamos agora para a questão de número 4. Estamos chegando aqui já no finalzinho aí das nossas questões. Explique o que está ocorrendo na figura abaixo e identifique qual a classificação do glicídio em questão. Aqui, gente, a gente está tendo a união de 2 monossacarídeos. Que monossacarídeos são esses? Glicose. Quando eu falo da união de 2 monossacarídeos, eu estou transformando em disacarídeo. Quando eu tenho a união desses dois monossacarídeos, eu tenho o quê? Eu tenho o que eu chamo de ligação glicosídica, tá bom? E eu vou ter a perca de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, eu tenho a perca de quê? Da água, que é uma desidratação. Então, de acordo com a imagem, o que eu vou ver aqui? A figura vai demonstrar a ligação entre 2 monossacarídeos pela saída de quê? Pela perca de quê? De uma molécula de água, que é a desidratação. Trata-se de uma reação para a formação de um oligosacarídeo, justamente, de sacarídeo e oligosacarídeos, né? Que são duas moléculas de monossacarídeos, onde o mais comum são os disacarídeos. E agora é aquele momento lá do decolando para o futuro com uma questão mais próxima, né? As avaliações externas que vocês possam fazer daí para frente. Então, vamos analisar aqui. Os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Eles são encontrados principalmente nos vegetais, sendo considerados o principal produto da fotossíntese, ok? Alguns exemplos de carboidratos são glicogênio, quitina, amido e celulose. Isso aí, gente, ele já falou que são o quê? São polissacarídeos. De cara eu já sei que isso aqui é tudo polissacarídeo. As funções atribuídas a essas moléculas são respectivamente o quê? Glicogênio está relacionado ao quê, gente? Reserva energética. Quitina, estrutural, né? Função estrutural. Amido, reserva também energética. E a celulose está relacionada à reserva estrutural. Então, vamos analisar aqui as alternativas para a gente saber qual é a resposta correta.
De acordo com o que eu falei, glicogênio relacionado à reserva energética. Quitina, função estrutural. Amido, reserva dos vegetais, energética dos vegetais. E a celulose, também função estrutural, ficando como alternativa correta o gabarito E. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula e já já a gente retorna. Até mais!